Então é o seguinte, gente, notícias do Oriente Médio, então notícias pesadas do Oriente Médio, mais conflito acontecendo, número de mortos aumentando, número de feridos aumentando também de todos os cantos do Oriente Médio. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Por quê? Porque Israel atacou Beirute, atacou o Líbano, deixou dezenas de mortos e a gente já teve a resposta do Hezbollah em Israel hoje, agora há pouco, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu já vou abrir aqui a nossa imagem e aí eu vou mostrar para vocês, eu mostro o mapa, fica tudo muito tranquilo para todo mundo entender, né? Então é o seguinte, o que está acontecendo ou o que aconteceu? Felizmente a gente tem visto guerras aí para todos os cantos, né? O que aconteceu? No dia 23, na verdade aqui já seria entrando, né, para ele seria dia 24 por causa do fuso horário, Israel bombardeou Beirute, capital do Líbano. Daqui a pouco eu mostro um mapinha para vocês, mas bombardeou Beirute. A justificativa de Israel, vocês sabem, é pegar núcleos e desmantelar células do Hezbollah. Mas vocês sabem que qualquer ataque, qualquer bombardeio, o maior número de pessoas que morrem, que sofrem, são as pessoas inocentes, são civis. Daqui a pouco eu até mostro alguns números para vocês, eu falo de alguns números aqui. Então bombardeou a capital do Líbano. Isso é algo que aconteceu recentemente, porque os ataques eles ficavam mais ali na fronteira entre Israel e o Líbano. E pouco mais de um mês por ali, Israel passou a atacar também Beirute, que está mais ao norte, certo? E esse ataque foi no subúrbio do Líbano, 29 mortos e 67 feridos. A gente teve ataques também ao sul do Líbano, porque são ataques na fronteira, tanto o Líbano quanto Israel estão disputando a região da fronteira, a região fronteiriça, e na cidade de Tito, tá bom? Hoje, agora há pouco, a gente teve a resposta do Hezbollah. O Hezbollah enviou uma resposta a Israel com cerca de 185 foguetes e feriu 7 pessoas. Esses ataques eles foram em regiões próximas, que é uma região muito habitada, né, muito povoada, regiões próximas a Tel Aviv. Não necessariamente em Tel Aviv, mas regiões como Haifa, que está um pouquinho mais ao norte, de fato, mas Tikva, que eu vou mostrar para vocês já já. Você ainda não tem registros de mortos, você tem registros de feridos desses ataques do Hezbollah a Israel. Na verdade, ele atacou em algumas regiões. O grande foco ali, como eu falei para vocês, é a disputa principalmente do norte de Israel, que é o sul do Líbano, a região fronteiriça, tá bom? Os representantes, aí que tá, representantes dos Estados Unidos e da União Europeia estão se reunindo para pedir um cessar-fogo. A gente já teve várias propostas de cessar-fogo da relação Israel e Palestina, e você já tem também propostas de cessar-fogo entre Líbano e Israel. Acontece que tem que ver qual dos lados está pendendo a aceitar essa proposta de cessar-fogo. Até então, Israel recusou qualquer proposta de cessar-fogo, por exemplo, em relação a Gaza, propostas do próprio Joe Biden, né? A gente sabe, a gente já falou aqui que o Benjamin Netanyahu estava aguardando inclusive a vitória do Donald Trump, que vai potencializar ainda mais essa guerra. Inclusive, possivelmente Israel ainda está aguardando a posse agora de Donald Trump, né? A gente já falou sobre isso. Se antes estava esperando uma vitória, agora aguarda a posse, que está muito próxima de acontecer, que vai dar, lógico, um suspiro a mais para Netanyahu e ele vai se mantendo no poder, mesmo com todas as acusações de corrupção, de fraudes dentro do seu próprio país. Cachorrada latindo, não liguem, vamos lá, meus cachorros. Bom, vamos lá. Então, os representantes da União Europeia e dos Estados Unidos pedem um acordo de paz entre Líbano e Israel. Aqui a gente está falando de Líbano e Israel, não estamos falando de Gaza, apesar das guerras, dos conflitos serem conectados. Por quê? Porque o Hezbollah ele passa a atacar Israel principalmente após o massacre que Israel promove em Gaza e tem promovido até agora. Inclusive, para vocês terem noção, lá atrás eu tinha feito um vídeo, lá no começo desse conflito atual, falando sobre o primeiro ataque de Israel a um hospital em Gaza, e muitas pessoas falaram que na verdade tinha sido o próprio Hamas, que o Hamas jogou um
míssil que caiu nele mesmo, né? Um foguete que caiu no próprio hospital e tal. E depois foi comprovado que tinha sido Israel. E hoje, nesse momento, olha só, com mais de 1 ano de guerra, não existem mais hospitais em Gaza. Não existem hospitais, acabou. Todos os hospitais de Gaza já foram bombardeados por Israel. Então, ou seja, não é uma questão que eu falar assim, tá vendo que eu estava certo, jogar na cara. Não era, mas é que a gente tem que fazer uma análise concreta dos fatos. Essa é real. E, por exemplo, em Gaza já tem mais de 43 mil mortos, é muita gente. Vamos lá. Volta agora em relação ao Líbano e Israel. Então você tem esse apelo do cessar-fogo, que a gente sabe que dificilmente vai acontecer, tá? Não, acho que até a posse do Trump, até, sabe? Até a gente sabe, não é que o Trump vai falar de cessar-fogo, acho que vai aumentar isso, na verdade, né? Mas não vai acontecer. Então, pelo menos de forma tão simples. Olha só, a União Europeia anunciou um investimento de 200 milhões de euros, é muita coisa, sim, para ajudar o exército libanês. Ajudar o exército libanês a se manter na fronteira, caso seja promovida esse processo de cessar-fogo, tá? Não é que a União Europeia está dando dinheiro para o exército libanês para atacar Israel. Eles não estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso no sentido de se manter ali, vistas as dificuldades. Por que a gente está falando isso? Esses 200 milhões de euros, caso sejam repassados, é para o exército. O exército não é o Hezbollah, tá? A União Europeia não dá para o Hezbollah, é para o exército libanês. Porém, o exército libanês está também combatendo Israel justamente por causa de uma defesa territorial. É função do exército a defesa territorial, a defesa fronteiriça, certo? O exército libanês está ali, porque Israel vem chegando, vem atacando. O exército libanês ele tem essa função, é que a gente acaba falando mais do Hezbollah, certo? Mas o exército libanês está ali tentando fazer a defesa da população libanesa. Então isso é importante. Agora, caso seja aprovado um cessar-fogo, a proposta de cessar-fogo acabou ali, o que a União Europeia e representantes dos Estados Unidos propõem? Propõem, e a ONU, logicamente, que sejam retiradas do sul do Líbano, a região da fronteira, o Hezbollah, e a gente sabe que isso vai ser muito difícil. E também as forças de defesa de Israel sejam retiradas da região do sul do Líbano. Israel invadiu o Líbano, tá? E abriria caminho para o patrulhamento da região pelo exército libanês e forças especiais da ONU, tá? Para evitar novos conflitos na região até então. Então esse é um ponto, tá? Vamos para o mapa aqui que eu quero mostrar para vocês. Então a gente tem aqui a região fronteiriça entre os dois países. Deixa eu marcar aqui para vocês. Então a gente tem aqui a região fronteiriça e nós temos do lado de cá Israel e do lado de lá, então nós temos o Líbano, certo? Então tá aqui Israel, só marcado para vocês aqui para ficar mais claro aqui no mapa, certo? E do lado de cá nós temos o Líbano. Ok, ponto importante aqui para a gente. Vamos lá. Vamos lá. Peço desculpas. Aqui está a faixa de Gaza. Então reparem na distância, certo? E nós temos também a Cisjordânia aqui, ó. Vocês reparem que aqui está a Cisjordânia, certo? Então, que faz essa relação. Está aqui a Cisjordânia. É essa região aqui da fronteira que a gente está falando. Os ataques do Líbano, os ataques de Israel, chegaram até Beirute, certo? E outras regiões também ali no sul do Líbano, como Tito. Tá bom? E essas respostas do Líbano, deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente exemplificar. Acho que amarelo vai dar bom aqui. Essas respostas do Líbano chegaram até a região norte de Israel, certo? Em Haifa e também nas proximidades ali de Tel Aviv. Então você tem ataques de um lado e ataques do outro lado. Acho que fica bem claro isso para a gente. Vamos só lembrar que o Líbano, o exército libanês e o Hezbollah são apoiados pelo Irã, que está a
leste aqui da região, tá bom? Então tá aqui esse vídeo para vocês, eu tentei ser o mais didático possível para mostrar o que está acontecendo. Vocês podem, logicamente, deixar nos comentários para a gente ver os próximos passos, o que você acha. Você acha o que vai vir, por exemplo, com a eleição de Donald Trump, com a eleição não, com a posse, você acha que Israel mesmo está aguardando? Eu pretendo fazer mais vídeos sobre, eu pretendo falar inclusive sobre, não citei aqui, mas é porque eu pretendo fazer um vídeo, quem sabe sai amanhã para vocês, um vídeo sobre Benjamin Netanyahu sendo condenado no Tribunal Penal Internacional, se isso implica alguma coisa, é um processo que outras pessoas para você que está chegando agora no canal, eu já explico isso há muito tempo, inclusive eu falo das diferenças dos tribunais, né? Em Haia, por exemplo, tem um tribunal que fala que julga estados e tem um tribunal que julga pessoas. Agora o Tribunal Penal Internacional fez o julgamento de pessoas físicas, né? Como foi o Benjamin Netanyahu. E eu pretendo fazer um vídeo para vocês o que isso implicaria, se vocês quiserem, que de repente sai amanhã, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!